Celiane Gonçalves. Eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui para ouvir um pouquinho sobre a filosofia do sucesso. Antes de começar a falar em sucesso, é importante que a gente fale do fracasso. Quem é que quer fracassar? Eu não quero e acredito que você também não. Mas uma boa notícia é a seguinte: não existem fracassos, existem apenas resultados, feedback. Se hoje eu fiz algo que não deu certo, não significa que eu fracassei, significa que eu tive um resultado negativo. Uma pessoa que se casa e aquele casamento não dá certo, ela tem um resultado negativo, mas ela pode se casar com uma outra pessoa e esse casamento dar certo, ser bem sucedido. Então tenha isso em mente. Quando você fracassa, na verdade você não está fracassando, você simplesmente está tendo um resultado negativo. Mas esse resultado pode mudar através de algumas ações melhores e estratégias mais corretas que você utilize no seu dia a dia, seja para a vida pessoal ou profissional. Então, fique mais tranquila com essa questão conceitual, na verdade, né? Se você teve um resultado negativo, não chame isso de fracasso, porque o fracasso é uma derrota temporária. Entenda como sendo um resultado negativo que pode se tornar positivo lá na frente, apenas uma derrota temporária. E quando a gente percebe essa questão sendo realmente uma derrota temporária, parece que dá uma sensação mais leve no nosso ombro, né? Quando a gente falha, aquilo pesa, incomoda, dói, muitas vezes nos coloca para baixo. Então, vamos procurar entender dessa maneira, que é apenas um resultado negativo, mas que pode se tornar positivo. E claro, você quer ter sucesso, eu também quero. E o que é o sucesso? O sucesso é nós conseguirmos o que a gente quer, eu conseguir o que eu quero. Uma boa notícia que eu tenho para te dar é que o sucesso é uma ciência, já foi comprovado que o sucesso é uma ciência. Assim como eu estudo química, física, matemática, biologia, história e geografia, eu posso também aprender a ser melhor sucedida. Basta eu estudar e entender melhor como funciona essa filosofia, digamos assim. E em se tratando de filosofia, eu vou abordar aqui uma pequena história muito interessante que foi transformadora para a minha vida quando eu conheci, que é a filosofia do sucesso de Napoleon Hill. Para você entender melhor a história, viveu no início do século passado um grande empresário do mundo do aço chamado Andrew Carnegie. Ele era tão rico e um dia ele teve uma ideia e pensou assim: eu vou morrer como todo mundo morre e vou deixar muito dinheiro para a humanidade. Mas ele não queria morrer e deixar essa capacidade que ele tinha de gerar muito dinheiro. Ele ficou interessado em procurar alguém dentro da comunidade em que ele convivia, né, com o seu networking, encontrar alguém que estivesse interessado em estudar com ele a filosofia do sucesso. Ele procurou uma pessoa, então, que estivesse interessada em fazer parte deste projeto, que era o estudo da filosofia do sucesso, por 20 anos. Imagina, no início do século passado, procurar alguém interessado em estudar sobre o sucesso por 20 anos. Ele conheceu um jovem numa festa chamado Napoleon Hill. Na época, o Napoleon Hill ele tinha 19 anos. E quando o Andrew Carnegie fez para ele a proposta, né, de estudar a ciência do sucesso, ele ficou surpreso, achou aquilo tudo muito estranho, foi para casa, pensou durante 3 dias, mas resolveu aceitar o desafio. E o Andrew Carnegie, ele deixou tanto dinheiro que quando ele morreu, ele construiu a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos, o Carnegie Hall em Manhattan, e ele então conseguiu fazer com que esse sonho que ele tinha fosse levado adiante através do Napoleon Hill. O Napoleon Hill, então, ele estudou a ciência do sucesso não por 20 anos, e sim por 25 anos. E o que ele fez ao longo desse tempo? Ele entrevistou mais de 16 mil pessoas. E dessas 16 mil pessoas que ele entrevistou, pelo menos 1.000 eram milionários. E desses 1.000 milionários,
pelo menos 500, além de ter muito dinheiro, tinham uma boa autoestima, eles tinham uma boa saúde, uma boa vida familiar, além de outras características. E o Napoleon Hill observou também que quando ele comparou com as demais pessoas entrevistadas no grupo, ele percebeu que esses 500 milionários tinham 6 características que faziam a grande diferença. E eu vou apresentar aqui para você agora. Você vai ver que bacana, que interessante, como isso de fato se aplica para o nosso dia a dia. A primeira característica é uma boa autoestima, nós gostarmos de nós mesmos. Se eu não gosto de mim, quem é que vai gostar de mim? Eu preciso estar bem comigo mesma. E se eu não estou bem comigo agora, eu devo buscar uma terapia, um tratamento, recursos que me façam sentir melhor. A segunda característica é que essas pessoas tinham uma boa habilidade de comunicação. Não necessariamente só a comunicação escrita, mas principalmente a comunicação verbal. Porque no início do século passado, nem todos os entrevistados e nem todos os milionários tinham segundo grau. Então eram pessoas que eram extremamente articuladas, que se comunicavam muito bem. A terceira característica é que essas pessoas tinham uma habilidade de estabelecer metas, elas sabiam exatamente o que elas queriam, então colocavam no papel o que elas desejavam conquistar, os seus sonhos, as suas aspirações, as suas metas e com prazo para acontecer, porque se você é uma pessoa planejada, você sabe da importância de estabelecer um prazo para conquistar aquela meta, então com dia, mês e ano para se conseguir atingir esse sonho. Essas pessoas também tinham uma atitude mental positiva, eram pessoas mais entusiasmadas, mais motivadas, mais entusiásticas, e é muito bom a gente conviver com pessoas assim, não é verdade? Então, uma pessoa positiva, ela acaba sendo muito mais agradável da gente conversar do que uma outra que tem sempre aquela nuvenzinha negra e fica sendo negativa o tempo inteiro, puxa a gente para baixo. E às vezes isso até pega, né? A gente se sente mal muitas vezes em ficar do lado de uma pessoa assim. Esses 500 milionários também tinham uma ambição sadia, queriam crescer, mas sem passar por cima de ninguém. Há espaço para todo mundo. Isso é uma grande verdade. Não é porque o mercado já está saturado que eu não vou conseguir ser bem-sucedido. Não é assim. Existe espaço para todo mundo porque nem todas as pessoas querem as mesmas coisas. Ainda bem, né? E a última característica é que essas pessoas tinham uma grande dedicação ao trabalho, além das 8, 10 horas normais. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, eu não ganho para fazer hora extra. Lembre que, em primeiro lugar, você trabalha para você. E dependendo do que você venha a fazer, do trabalho que você deseje desenvolver, é fundamental que você invista mais horas para a concretização dos teus objetivos ou das tuas metas. Então, lembre-se disso, que as pessoas que são bem-sucedidas, elas têm algumas características em especial que as diferenciem. E será que eu não posso colocar isso já no meu dia a dia? Começar a trabalhar com essas 6 características, ou seja, ter uma boa autoestima, ser mais positiva, melhorar a minha comunicação, me dedicar mais ao trabalho, saber que é fundamental que eu estabeleça metas para o meu dia a dia e sei também que tem espaço para todo mundo, é óbvio. Isso é apenas um trecho da história de Andrew Carnegie e Napoleon Hill. E esse estudo maravilhoso que o Napoleon Hill fez, ele publicou sob o nome de A Lei do Triunfo. É uma grande obra, um livro maravilhoso. Existe inclusive a comunidade Napoleon Hill, existe o Instituto Napoleon Hill, não só aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, que deu essa distribuição mundial, do que o Napoleon Hill desenvolveu, e é simplesmente uma obra encantadora. Se você tiver a oportunidade de ler o livro A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, eu acredito que você não será mais a mesma pessoa, você vai ser uma pessoa muito melhor. Então, vamos conversar sobre outros assuntos igualmente interessantes. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande e muito mais sucesso para você.